Meus amigos, a repercussão em torno do escândalo envolvendo um médium famoso no Brasil e no mundo que é o João de Deus, em Abadiânia, Goiás, inspira o comentário de hoje, posto que há muita confusão no uso de certas terminologias e a gente precisa colocar os pingos nos is. Em primeiro lugar, a gente vai falar aqui brevemente sobre mediunidade. Espiritualistas de uma forma geral, espíritas em particular, reportam a mediunidade como a capacidade de uma pessoa interagir ou perceber o plano espiritual através de uma ou mais faculdades, que poderiam ser a de perceber visualmente, o recurso da vidência, escutar um espírito, psicografar uma mensagem. Tudo isso faz parte de um repertório que existe desde que o homem é homem. Quer dizer, as manifestações mediúnicas, elas existem desde sempre. A palavra espiritismo, ela também tem certidão de nascimento e é 1857, século XIX, um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, criou essa palavra, ela não existia, um neologismo, para designar uma nova filosofia espiritualista. Portanto, no Brasil, quando a gente vai no dicionário pesquisar a origem da palavra espiritismo, ela é do francês spiritisme e alude ao trabalho deste pedagogo, professor Hippolyte. Portanto, nós, quando percebemos a forma como se dá a cobertura do escândalo envolvendo o médium João de Deus, a gente precisa aqui reconhecer que nem todos os médiuns são espíritas. João de Deus, por exemplo, se declara, ele se diz católico, embora muitos católicos percebam claramente que o exercício mediúnico de João de Deus, as práticas de cura que acontecem em Abadiânia, conflitariam com certos dogmas e com a forma do católico perceber essa situação. Espírita, no sentido literal do termo, significa aquele ou aquela que estuda a doutrina dos espíritos de Allan Kardec. No Brasil, essa expressão ganhou uma elasticidade semântica. Umbandistas, candomblecistas, que praticam a mediunidade e, por vezes, até estudam a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, também usam o termo espírita. Não sei se vocês estão acompanhando aqui o enredo. A gente está falando, portanto, da necessidade de entender que mediunidade é um fenômeno que extrapola religiões, tradições, correntes espiritualistas ou de fé. Existem até ateus, agnósticos e materialistas que se percebem portadores de sensibilidades mediúnicas. Podem até não acreditar, podem até dar outras explicações, mas na visão dos espíritas é o que ocorre. E João de Deus, na forma como desenvolve esse trabalho em Abadiânia, claramente não segue a linha defendida pela doutrina dos espíritos de Allan Kardec no que tange a necessidade absoluta dos médiuns, de uma forma geral, estudarem o fenômeno da mediunidade, compreenderem com muita clareza quais seriam as melhores estratégias de evitar a aproximação de espíritos, de desencarnados, de entidades que pudessem causar algum embaraço, problemas no exercício dessa função de médium. O médium é uma antena viva, é um sensitivo. E essa sensibilidade, para ela, digamos, ocorrer da forma mais equilibrada, mais sensata, e segundo os espíritas, dentro da sua correta e adequada destinação, que é auxiliar o próximo, é preciso estudo. Não é fácil ser médium. Aqueles que são reportam essa insegurança,
que eu estou sentindo? Será que isso é fantasia minha? Será que eu estou delirando? Que voz é essa? O que é isso que eu estou vendo? Isso pode ter várias explicações. Uma delas, você é médium, você é sensitivo e você precisa estudar esse assunto para saber como se precaver de situações dolorosas, difíceis, perturbadoras, que podem promover desequilíbrio, desespero e aflição. Portanto, aquele, dentre outros que nós aqui elegeríamos como um exemplo de médium, seguindo os preceitos da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, é Francisco Cândido Xavier, que desencarnou pobre, publicou dezenas de livros psicografados, vendeu mais de 50 milhões de exemplares e jamais amealhou um centavo das muitas moedas que ao longo de sua vida ele viu aparecer no Brasil para proveito próprio. Estudava e promovia o estudo, advertia, sempre com muito amor, com muita generosidade, a necessidade de outros médiuns e sensitivos terem o mesmo rigor e o mesmo cuidado, a necessidade premente do estudo. E o estudo livra o médium de muitos problemas e situações embaraçosas. Sempre movido o exercício mediúnico por um código rígido de ética e de comportamento que poderia ser resumido como jamais cobrar de forma direta ou indireta qualquer recurso financeiro. O médium não tem mérito nenhum, ele é um canal, ele é um veículo, é uma ferramenta. Jamais realizar qualquer tipo de trabalho de qualquer natureza de forma privativa, numa sala trancada, à distância de outras pessoas. Não é a prática corrente nas instituições espíritas que estudam a doutrina codificada por Kardec. E temos, portanto, nesse momento, me perdoem aqueles que ou não têm interesse sobre esse assunto, os que não são espíritas, os que sequer são espiritualistas, mas diante do espaço que esse assunto policial vem tomando nas mídias e nas redes sociais, achamos por bem trazer alguns esclarecimentos que nos parecem pertinentes e oportunos para que não haja confusão. A doutrina espírita, assim denominada, é cristã, defende a ética, a moral, o respeito, a tolerância e, no que tange aos seguidores, a necessidade do estudo, que é compulsória e obrigatória para os médiuns. Até a próxima.